Olá, 5 letras em ação. Rosana Chatti, Cleide Simões, História, Literatura. Estamos aqui novamente reiniciando o nosso trabalho. Nós estamos sempre reiniciando, né, Rô? Claro. É claro. E hoje vamos falar de um tema maravilhoso, super atual, abordando a literatura, abordando história. E o nosso tema é totalitarismo e a literatura distópica. Eu acho que muitos aí devem gostar de distopias, está na moda, né? Jogos Vorazes, entre outros. Mas nós vamos entrar mais nos clássicos, nas obras que acompanharam o processo histórico, né, Rô? E aí eu vou deixar por conta da Rô, porque ela tem um entendimento naturalmente muito melhor. Mas vamos começar a conversar. E aí, pessoal, tudo bem? Tá boa, Cleide? Eu tô ótima. Você tá ótima? Tô sempre que ótima. Coisa, hein? Que coisa, hein? Mas aqui, a gente resolveu falar de totalitarismo um bocado, né, Cleide? Sim. Porque, na verdade, é uma coisa hoje muito atual. Infelizmente. Né? Lamentavelmente, muito atual. A gente está numa época de crescimento de conservadorismo pelo mundo, sim, crescimento de direitas, de extrema direita, de extrema esquerda agora com essa guerra na Ucrânia. Sim. Né? Então, quando a gente fala em regimes extremos, a gente acaba chegando nessa questão totalitarista. Podemos chegar ou não, nós vamos ver aqui hoje. Mas o totalitarismo é um elemento, eu diria, quase que preponderante para que a gente possa falar de qualquer regime de extrema. Para quem não sabe, regime de extrema são as pontas mesmo, né? As ditaduras, os autoritarismos, etc. Geograficamente, eu acho que... Veja se eu não estou falando algo além, mas quem não está vivenciando o totalitarismo, a ameaça do retorno, né, de um regime totalitário, tem na vizinhança, né? Tá batendo na porta. Tá batendo na porta. Não é? Esse tá que batendo é o na porta. Então, e é gozado que quando a gente pensa... Toda crise econômica, né, historicamente falando, promove o crescimento dessas coisas. Sim, né? Essas coisas, né? Dessas coisas. Né? Você vê, quando a gente pensa no tal do período entre guerras, sim, que é o período que vai do final da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial. Por isso o nome Entre Guerras. Sim. A gente, teoricamente, coloca aí entre 1918 e 1939. Foi uma época de uma crise profunda no mundo, né? Uma crise do capitalismo, uma crise da própria identidade do capitalismo, né? Quer dizer, daqui a pouco eu vou falar disso também. Uma crise uma crise em todos os níveis, porque veio uma guerra, né? A guerra carcomeu esses países europeus como um todo, que eram o centro de poder no mundo, né? Centro político, centro econômico, parará. E, de repente, aquilo está tudo arrasado pela guerra. Literalmente virando pó, né? Literalmente virando pó. Quer dizer, será que é coincidência? A guerra termina em 18 e na década de 20 aparece Mussolini com o fascismo lá na Itália? Essa é a questão. Será que é coincidência, na mesma década de 20, aparecer um partido nazista na Alemanha, que lá em 1930, vamos falar assim, na década de 30, sobe ao poder com uma força galopante? Sim, com né? Quer dizer, isso não é coincidência. Até porque, veja bem, o partido nazista cresce, ele se consolida nos anos 20. Mas a Alemanha deu uma recuperada em meados dos anos. Ela veio até 1925, mais ou menos, numa quebradeira do cacete. Mas numa quebradeira danada. Quer ver, tem até uns dados aqui. E esse que é o problema, né? Que eu até anotei aqui, pra vocês não acharem que eu tô conversando. Aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, o que é quebradeira? Em 1914, olha bem, $1... Para eu comprar $1 na Alemanha, eu precisava de 4,2 marcos. 4,2 marcos. Em 1919, quer dizer, 5 anos depois, eu precisava de 8,9 marcos. Nossa. Dobrou, né? Em 1923, no início de 1923, eu precisava, para comprar $1, 18 mil marcos. Meu Deus. Em agosto de 1923, eu precisava de 4,6 milhões de marcos. É impressionante isso. Em novembro de 1923, eu precisava de 1 bilhão de marcos para comprar $1. 1 bilhão.
Vocês estão entendendo que eu saí de 1914 e cheguei em 1923? Mas aí vem a questão do período da guerra. Eu estou mostrando o que é quebradeira. Volumado, né? Com muitas dívidas. Nesse mesmo ano de 1923, a inflação chegou a 201 bilhões ao ano. Eu não sei quantos zeros Você está entendendo? Porque assim, quando eu falo quebradeira, é disso que eu estou falando. Sim. Né? Eu não estou falando de uma inflação de 50% ao ano, não. Eu estou falando de um negócio de uma moeda que deixou de ter valor mesmo. Né? Quase que inexistente. Né? Exatamente. Isso no momento que a Alemanha tinha proclamado a República, a famosa República de Weimar, né? Que é espetacularmente interessante do ponto de vista cultural e do debate das ideias, etc. Mas desculpa, era uma crise horrorosa, né? Só que aí houve investimento maciço, sobretudo norte-americano. Capital estrangeiro e tal. Por quê, hein? Porque você vai ter mão de obra muito barata e qualificada. Exatamente. Né? Então eu vou lá, eu sou um norte-americano, por exemplo, ou qualquer capitalista pelo mundo, vou lá, tem uma fábrica super bem montada, com toda a tecnologia disponível, que eu vou ver que eu estou comprando por peso de banana podre. E vamos voltar isso para o foco aqui dos cidadãos, do indivíduo, não é? Da subjetividade. Porque nós imaginamos aí todo um processo histórico, a Alemanha, não é? Com todo o seu poderio cultural, inclusive político, né? Com a sua infraestrutura histórica, e como que deve ferir o orgulho realmente de fato da nação viver subjugada, né? Uma crise econômica como essa, há uma série de isenções que ocorreram depois, né, da Primeira Grande Guerra, dívidas astronômicas para com os outros países europeus, e agora, como você está mencionando, uma economia que está um caos. Devassada. Você imagina como é fácil, aspas, né, como é fácil para governos totalitários emergirem nesse contexto. Né? Porque ele vai encontrar um terreno fértil, a insatisfação é muito grande. Isso as pessoas têm que entender que isso é em qualquer época da história. Sim. Você pode ver isso lá na antiguidade, como você pode ver hoje. A gente está vendo o crescimento de governos autoritários pelo mundo com esse mesmo discurso de que é uma crise enorme, essa crise é fruto de corrupção, essa crise é fruto de má governabilidade, aí a pessoa se elege muitas vezes sem um programa de governo. Ingerência, né? Total. E uma ingerência, isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, não é? Sim. Mas eu estava falando, por que eu estou vindo para a Alemanha? Porque eu acho absolutamente impossível que a gente trate totalitarismo, como eu falei, sem passar pelos fascismos, né? Seja pelo fascismo italiano, seja pelo nazismo alemão, ou quaisquer outros fascismos que tenham acontecido naquela época. Na Espanha? Na Espanha, com o Franco, em Portugal, com o Salazar, etc. Sim. Muito bem. E países ali do leste europeu também que tinham algumas práticas fascistas. Como também é impossível a gente pensar em totalitarismo sem pensar na extinta União Soviética, sobretudo com Stalin. Né? Ou nos antigos países do leste europeu que estavam ligados à União Soviética, né? O chamado Bloco do Leste Europeu, mesmo lá do Pacto de Varsóvia, etc., que todos eles tinham formas de governo totalitário. O que não é, diga de passagem, a linha da Hannah Arendt, hein? Sim. E Hannah Arendt a gente tem que fazer assim, né? Sobretudo quando ela fala do totalitarismo. Hannah Arendt, para quem não sabe, foi uma grande pensadora do século XX. É dela aquela ideia de banalização do mal, né? A obra do Eichmann em Jerusalém. Então, e é dela talvez uma das mais importantes obras acerca do pensamento do século XX, que é o livro chamado As Origens do Totalitarismo. Sim. E para ela, a Hannah Arendt fala que totalitários só foram, no entendimento dela, só foram a Alemanha e a União Soviética, mais nenhum. Todos os outros que a gente chama de totalitário, e eu inclusive chamo de totalitário, para ela foram simplesmente governos autoritaristas. Né? E eu vou explicar agora por que a gente trabalha essa diferença. Você tem alguma coisa de interessante para falar para a gente da literatura, Cleide? Eu tenho. Eu trouxe algumas obras aqui. Né? Ela sempre tem uma... Algumas. Você tá achando meu anel grande?
Não, tá discreto. Não tá bonito? Discretíssimo. Não, agora ficou mais discreto. Mas vamos voltar aqui, olha, a descrição... Não, é porque eu tava olhando pro meu anel, eu acho ele lindo. Mas você sempre fala que ele é muito grande. O meu também, é discreto. Mas então, vamos aqui, olha. Eu pensei de você falar um pouquinho mais, mas eu vou antecipar, então. Por quê? Existe uma literatura que nós chamamos, né, de um gênero distópico, distopias, né? E as distopias, elas têm em comum, muitas das vezes... Explica o que é distopia. É um bom começo. Não isso. Para falar de distopia, nós estamos falando de utopia. Pois é. Né? Nós vamos rememorar Platão na República, né? Quando, por uma série de insatisfações com a questão da ordem política, né, na antiga Grécia, ele cria, na verdade, Sócrates, né, que vai ser rememorado, reescrito, né, sobre a pena de Platão, mas ele cria a República, né, os diálogos lá, e que vão convergir num estado que, no entendimento deles, seria o ideal. Não é? Com uma divisão de trabalho, de ocupações dentro daquela sociedade, com um conceito de justiça muito amplo. Mas, ainda assim, se pensarmos, nós estamos falando aí, né, até da própria origem do termo, né, da democracia, que é uma palavra grega também, mas a questão é que havia escravidão, né, escravização em decorrência, inclusive, de guerras, né, era outro tipo, não é mercantil, mas havia escravização. Democracia para meia dúzia, né? Exatamente. Né? Então, a democracia para que era o cidadão ali da polis, não é, para os filósofos, para os governantes, mas é um começo de conversa. Né? É um começo de conversa. Então, assim, é uma sociedade ideal, ela foi organizada para dar certo. Meninos, então a gente continua daqui uns poucos dias no próximo vídeo. Gostou? Bota joinha, compartilha, sininho. Até a próxima. E não se esqueçam que os nossos vídeos são capitulados. Né? Tem o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, provavelmente capítulo 4. E o café acabou, Rosana. Acabou? Acabou. Ih, que coisa, hein? Então tá na hora de encerrar mesmo. Fazer o café. Pessoal. Tchau. Tchau.